Bom, pessoal, então aqui vamos para a nossa aula de termos acessórios. E quando eu falo de termos acessórios, eu estou me referindo à adjunta adnominal, adjunta adverbial e aposto, tá ok? Esses termos são chamados de acessório, ou melhor, de acessórios, porque se a gente tirar ele da nossa oração, a nossa oração vai continuar com sujeito, verbo, complemento, tudo bonitinho, certo? Não vai ter prejuízo na estrutura da oração. Ou seja, você vai conseguir ler e compreender a mensagem que a oração está te passando, mesmo sem aquele termo acessório, tá? O primeiro termo acessório que nós vamos estudar hoje é o adjunto adnominal, que é o quê? É um adjetivo, certo? Ou um termo adjetivado que dá uma característica para o meu substantivo. Ou melhor, é um adjetivo ou um termo adjetivado. O que isso quer dizer? O que é um termo adjetivado? Quando eu falo termo adjetivado, pode ser uma locução adjetiva, um pronome adjetivo, um numeral, um artigo, tá bom? Que está fazendo o papel de adjetivo. Então eu tenho uma locução, né? Um pronome, um numeral, um artigo que também podem fazer papel de adjetivo. Mais para frente vocês vão ver isso aí. Tá certo? Então o que acontece? Basicamente, adjunto adnominal é isso. É um adjetivo ou uma palavrinha com valor de adjetivo que fala de um substantivo, dá uma característica deste substantivo, fala algo a respeito dele, que o caracteriza, que o especifica. Estão entendendo? Se vocês não estão entendendo, eu vou entender agora. Então, por exemplo, eu tenho essa frase aqui, ó. Um carro conversível foi roubado ontem. Conversível, de primeira mão eu já consigo perceber que conversível é um adjetivo, porque está falando uma característica deste carro, tá certo? E que característica é essa? O carro é um conversível. Por estar falando uma característica do meu substantivo carro, nós vamos dizer que essa palavrinha conversível é um adjetivo e que está exercendo o papel de adjunto adnominal, tá ok? Então eu vou ter um substantivo, que no caso é o substantivo carro, e uma palavrinha que está especificando esse carro, está caracterizando ele, falando de uma característica dele, que é ser conversível. Esse carro é conversível, portanto, essa palavra aqui, conversível, está exercendo o papel de adjunto adnominal de carro. Vocês estão entendendo? Outra palavrinha aqui, ó, que é também um adjunto adnominal, é tá certo? Porque o que acontece? Poderiam ser 2 carros, poderiam ser 3 carros, poderiam ser 5 carros. Ele está especificando que era apenas um carro. Então, um carro conversível foi roubado ontem. Essa característica de ser apenas um carro é uma característica do substantivo. Esse carro era único, era um só, tá? Então, pessoal, o que acontece? Um carro conversível foi roubado ontem. Esse está fazendo papel de adjetivo e de adjunto adnominal, tá certo? Lembra que eu falei que numerais e artigos também podem ser considerados adjuntos adnominais se eles estiverem particularizando o substantivo, caracterizando o substantivo, tá bom? Então tudo aquilo que caracteriza, que especifica, que trata de uma característica própria do substantivo, senhores, é um adjunto adnominal. A mesma situação aqui, ó. 2 pessoas morreram aqui, né? Então 2 pessoas morreram aqui. É uma característica de pessoas. Poderiam ter sido 3, 4, 5, 10, 15, mas foram 2, certo? Essa especificação, essa caracterização em quantidade, ela caracteriza melhor, ela dá a essa palavra, 2, a característica de adjunto adnominal, tá bom? Isso aqui é um adjunto adnominal, senhores, porque está se referindo ao substantivo, caracterizando em quantidade o substantivo. Adjunto adnominal. Entenderam? Até aí tudo bem? Vamos prosseguir na missão. Esse exemplo aqui é o mesmo do exemplo de cima, tá bom? O filho desobediente é vergonha dos pais. Eu tenho aqui um adjetivo,
Não é qualquer filho, é o filho que é desobediente. É um adjetivo que está fazendo o papel de quê, senhores? Adjunto adnominal. Tá certo? Ok. Foram mais de 1.500 pessoas inscritas no concurso. Olha o numeral aqui, ó. Foram mais de 1.500. Não foram uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, não foram... Foram 1.500, não, perdão, 15 mil pessoas inscritas no concurso. 1.500, né? Não, foram 15 mil pessoas inscritas no concurso. Tá bom? Essa caracterização do número de pessoas, caracterização em quantidade, dá a esse 15 mil a alcunha de adjunto adnominal. Tá ok? Entendam isso. Se estiver caracterizando o meu substantivo, que nesse caso é pessoas, se estiver falando de uma característica dele, especificando uma característica dele, seja em quantidade, seja no que for, está exercendo o papel de adjunto adnominal. Tudo bem? Meu Fusca velho pertence ao meu avô. Senhores, ó, meu pronome adjetivado, pronome possessivo, meu. Meu Fusca velho pertence ao meu avô. Então o cara está dirigindo um Fusca, dizendo que é dele, só que esse Fusca na verdade é do avô dele, certo? Então eu tenho aqui um pronome possessivo, né? Fazendo o papel de adjetivo. Por quê? Porque está especificando qual Fusca que é. Não é qualquer Fusca, é o meu Fusca. Podia ser o Fusca do vizinho que pertence ao meu avô, ou que pertenceu ao meu avô. Não, é o meu Fusca. Essa característica de falar de quem que é o Fusca é meu, dá a esse pronome adjetivado, esse pronome possessivo, a alcunha de adjunto adnominal. Entenderam? Até aí tudo bem? Pois é, senhores, prosseguindo aqui na nossa missão. Não confunda adjunto adnominal com complemento nominal. É comum as pessoas confundirem. E aqui eu tenho duas frases, né, que vão nos ajudar a compreender a diferença. Então, os soldados de Caxias lutaram na Segunda Guerra. Companheiros, não são quaisquer soldados, são soldados de Caxias. Poderiam ser os soldados da Itália, os soldados de Roma, os soldados da Alemanha, mas são os soldados de Caxias, certo? De Caxias está se referindo a um substantivo. Esse substantivo aqui, pessoal, soldados que está no plural, ele tem uma característica. Ele é de Caxias. Portanto, tem um adjetivo fazendo papel de adjunto adnominal. Entenderam? Até aí tudo bem? Completamente diferente da situação aqui embaixo, ó. Era favorável, vou até abaixar aqui um pouquinho. Era favorável ao divórcio. O que acontece? Era favorável ao divórcio. Existe uma pessoa nessa frase que é favorável ao divórcio. Concorda comigo? É por isso que você não pode dizer que isso aqui, ó, é uma adjunta adnominal de favorável. Favorável já é adjunto. Ele é adjunto adnominal de um sujeito que nem está falando aqui quem é na minha frase. É um sujeito eclipsado, um sujeito oculto, certo? Existe uma pessoa que é favorável. Existe uma pessoa que tem a característica de ser favorável. Favorável a alguma coisa. O quê? Ao divórcio. Portanto, senhores, ao divórcio é um complemento nominal, tá certo? Porque qual que é a minha característica principal da adjunta adnominal? Ela fala de um substantivo, de uma pessoa, que aqui na minha frase ela não está explícita, mas ela existe. Essa pessoa existe. É um sujeito oculto, tá? Favorável, já está se referindo a alguém. Essa pessoinha aqui, ó, ao divórcio, está se referindo ao adjetivo, tá bom? Essa é uma característica dos complementos nominais. Eles podem se referir a adjetivos ou a advérbios. Favorável é o meu adjetivo e tem uma pessoa se referindo a ele, que é ao divórcio. Portanto, ao divórcio é complemento nominal. Se fizer referência a um substantivo, é uma adjunta adnominal.
Se fizer referência a um adjetivo ou a um advérbio, é um complemento nominal. Só que existem situações em que o complemento nominal também vai fazer menção a um substantivo. Vai caracterizar um substantivo, né? Melhor dizendo, completar o sentido do substantivo, melhor dizendo. O que acontece? Quando isso acontecer, você vai ter que se fazer a seguinte pergunta: quem é que está na ativa? Quem é que está na ativa? Eu tenho duas situações aqui embaixo. A primeira, a resposta do aluno foi satisfatória. O aluno ele deu uma resposta e essa resposta foi satisfatória. A resposta ao aluno foi satisfatória. Ou seja, o aluno recebeu uma resposta que foi satisfatória. E a resposta foi a ele. Entenderam? O que acontece, pessoal? Quando você tiver uma expressão na ativa, certo? O sujeito estiver exercendo a ação, significa que é um adjunto adnominal. Tá bom? Aqui eu tenho meu substantivo, resposta. Aqui também, né? Meu substantivo, resposta. E do aluno é um adjunto adnominal, porque o aluno está executando a resposta. Ele está entregando a resposta satisfatória. Aqui ele está recebendo a resposta satisfatória. A resposta ao aluno. A resposta foi para o aluno. Nesse caso, ao aluno é complemento nominal. Tá bom? Então, tá se confundindo, não sabe se é adjunto adnominal ou se é complemento nominal, você vai se fazer duas perguntas. A primeira, tá fazendo referência a quem? A um adjetivo? A um advérbio? Ah, então é complemento nominal. Ah, não, tá fazendo referência a um substantivo. Então eu preciso saber, é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? Para eu descobrir, basta ver quem está na ativa e quem está na passiva. Quem é que está na ativa? É a segunda pergunta que você vai se fazer. Certo? Até aí tudo bem? Vamos lá. Não confunda adjunto adnominal com o predicativo do sujeito. Tem muita gente que confunde adjunto adnominal com o predicativo do sujeito. E como é que a gente pode fazer para não confundir? O adjunto adnominal fala de uma característica que é própria do substantivo, é própria do sujeito, enquanto o predicativo do sujeito fala de uma característica momentânea, certo? Sempre, sempre. E aí eu vou te ajudar aqui, ó. O aluno doente chegou. O aluno chegou doente. De cara, você já consegue perceber que esse aluno ele está sempre doente, porque ó, é uma característica dele ser doente. O aluno doente chegou. Ele é uma característica dele ser doente. Ele está sempre doente. Aqui não, o aluno chegou doente. Nem sempre ele chega doente. Hoje ele chegou doente. Portanto, senhores, se você tem uma característica que é constante, ou seja, o aluno constantemente está doente, né? Parabéns, você tem um adjunto adnominal. E se uma característica momentânea, ou seja, ele chegou doente hoje, significa que é um predicativo do sujeito, tá bom? Então, se é uma característica constante, é adjunto adnominal. Se é uma característica momentânea, é predicativo do sujeito. Entenderam? Simples assim. Vamos lá, que ainda não acabou.